Flávia Guerra com a gente toda quinta-feira em alta frequência para falar sobre as estreias do cinema. Sobrevivemos, Flávia Guerra, a Barbie, Oppenheimer. Temos ainda opções para essa semana, inclusive opções nacionais. Boa tarde para você. É isso aí, vamos de volta com a programação normal, né? Ou não muito, porque Barbie ainda está aí dominando esse mercado, mas a gente está mais tranquilinho aqui, né? Olha só, essa semana eu trago, né, para fazer justiça também em cinema brasileiro. Vamos começar com um grande clássico da nossa literatura que ganha uma adaptação para o cinema, que é apenas Dom Casmurro. Mas o filme se chama Capitu e o Capítulo. Capitu a gente já sabe, né? O capítulo é uma brincadeira aqui do diretor Júlio Bressani. Júlio Bressani é um dos grandes diretores brasileiros, né, um dos veteranos aí, que sempre propõe filmes assim que é para instigar. Como eu digo, é tipo o Christopher Nolan, num jeito completamente diferente. Às vezes você não entende a linearidade ali do roteiro, mas você sente, é só sentir. O próprio Nolan fala isso do cinema dele, e eu tenho certeza que o Bressani fala isso também para muitos espectadores que esperam, né, a historinha do Dom Casmurro contada. Não é isso. O capítulo aqui, né, ele vem de uma brincadeira também do poeta Haroldo de Campos, que um dia virou para o Bressani e disse: o mais importante em Dom Casmurro não é a Capitu, não é a história, a traição ou não, mas o capítulo, né? Porque o livro tem muitos capítulos, né? Então ele tem essa toada, né, do capítulo que vai evoluindo. Então o Bressani trouxe isso para um filme que se passa todo dentro de uma casa, Roberta, e a Mariana Ximenes faz a Capitu, quem faz o Bentinho é o Vladimir Brista, e eles fazem um jogo muito interessante, assim, dos espaços dessa casa, do diálogo com outros filmes, de pintura, para ir pintando mesmo e contando a dinâmica entre esse casal. Como disse o Bressani, não é uma adaptação, é quase uma distorção muito bem-vinda de Dom Casmurro, né? Porque é uma obra clássica, os clássicos vão sendo adaptados de formas diferentes. Então eu deixo aqui essa dica, o filme é lindo, exuberante na concepção assim visual, e os atores estão muito bem, o Bressani valoriza muito os atores, é uma delícia. E o Henrique Dias, que quem está vendo no vídeo está vendo aí, faz o próprio Casmurro. Então a gente também acompanha ele escrevendo. É um filme delicioso. Cinema Nacional também em cena com A Máquina do Desejo, mas aí a gente fala de um documentário contando a história do Teatro Oficina, né, Flávia? É isso aí, eu trago essa dica porque o filme estreou na semana passada, chega agora em outras salas de outras cidades do Brasil e conta a história, como você falou, Tiago, do Teatro Oficina. A gente acabou de falar tanto aí do Zé Celso Martinez Corrêa, então para quem quer entender com profundidade qual é a importância desde, né, de quando o Zé Celso começou até hoje e toda essa história do Teatro Oficina e do teatro brasileiro, esse filme é uma bela dica, A Máquina do Desejo, do Kim Castro e do Lucas Weglinski, que adiantaram aí o lançamento muito em torno de fazer uma homenagem, né, para o Zé Celso e trazer para a gente essa história linda, tem imagens de arquivo belíssimas, é muito interessante o filme. Muito lindas mesmo, dá pra gente, pra quem tá acompanhando na live, ver um pouquinho aí da belíssima fotografia desse documentário. E Flá, para encerrar, tem a opção para quem não quer sair de casa, a opção do streaming, de um filme que também trata sobre o universo dos brinquedos, né? A gente está nessa toada, né, de entender o fascínio que o brinquedo traz, já que a gente falou tanto de Barbie, para o imaginário, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Qual é a nossa relação com o brinquedo, né? Psicanalistas e psicólogos têm muito que falar disso. Mas essa história aqui, ela extrapola e também traz muito da questão do feminismo, da valorização aí da mulher nessa história. Conta a história do Ty Warner, que existe, é um grande empresário americano, e nos anos 90, quem é mais velho vai lembrar, teve uma bolha imensa, uma coisa louca, uma corrida nos Estados Unidos pelos Beanie Babies, que são bonecos de pelúcia pequenininhos, assim, que cabem na mão, meio molinhos. Ele revolucionou esse mercado, que a gente fala, ai, que bobeira, é só bicho de pelúcia. Não, gente, é bilhão, é da casa de bilhão esse tipo de, né, mercado. E ele trouxe bichos de pelúcia mais fofinhos, né? Eu, na minha infância, os bichos pareciam um bicho empalhado, eram duros. E ele trouxe essa proposta, ganhou o mundo com os pequenininhos. A gente aqui no Brasil conhece, eles têm aquela etiquetinha vermelha, né, de coração. Não é tão famoso aqui, mas nos Estados Unidos é muito. E houve uma corrida louca, assim, as pessoas, com o nascimento da internet, vendiam uns brinquedos no eBay, faziam leilão, eles custaram, assim, chegou a custar, tipo, mais de $5.000, um Beanie Baby, que o preço original era, tipo, $5. Então, o filme conta, né, essa loucura, e, ao mesmo tempo, tem 3 eixos narrativos da relação dele com 3 mulheres.
Uma que é a Elizabeth Banks, né, uma atriz que eu adoro, que construiu a empresa com ele e que não foi nada valorizada. Outra é uma jovem que era estudante de medicina e queria trabalhar nos negócios e fez com que ele fosse a primeira grande empresa que estourou na internet também, porque a internet também estava nascendo nessa época aí, governo Clinton, né, anos 90. E a terceira, uma mulher com quem ele tem uma relação, e ela tem 2 filhas, e as filhas também desenham Beanie Babies para ele. E aí é como ele trata essa criação das meninas. Então é um filme muito interessante, um homem em contraposição com essas grandes mulheres, é um filme divertidíssimo também. Está na Apple TV. Flávia, bem rapidinho, que a gente está com o tempo curto, mas não tem como te deixar de fazer uma pergunta. Kevin Spacey, absolvido de algumas das acusações que pesam contra ele, você acha que um ator tão importante consegue se reabilitar? Olha, vai um longo caminho aí, né? Hollywood adora histórias de superação, de queda e depois volta. Então, eu acho que nesse sentido, se ele conseguir, não só ali na justiça, mas para a opinião pública, provar a inocência dele e se reconstruir, eu acho que sim. Mas eu acho que isso vai levar tempo, viu? Porque a gente está nesse momento aqui de discutir muitos abusos de poder, como eu acabei de falar. Acho que não é tarefa fácil, não.